versículo 22. Para isso mesmo. Atos 7, do versículo 22 até o versículo 30. Iremos entender algo que Estevão falou. Gostaria que a Duda lesse para mim. Pode ler para mim, por favor. Atos 7, versículo 22 ao 30. Pode ser? Vai ser terrível, mas todo mundo vai ler. 7, a partir do verso 22. Fica gravando aqui. Essa daqui. Só ele que fala, então não vai entrar. Atos 7, Aleluia. versículo 22 ao 30. Viu? Glórias a Deus. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte pelejaram eles, foi por eles vistos e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu primeiro o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E a palavra fugiu. Moisés esteve como estrangeiro na terra de Mídia, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarcal. Amém, muito obrigado. Tente mais isso. Veja bem. O versículo 22 que a Duda leu, só vou reler. Diz assim: Moisés foi educado, ela leu, é uma outra tradução, né? Em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Veja bem, o Moisés estudou toda. Foi uma, ou não foram 2, ou foram 3. Foram todas as ciências do Egito. O que se estudava no Egito, uma das ciências que eu posso aqui explicar, Aleluia. é que ele estudou sobre agronomia, ele estudou sobre geografia, ele estudou sobre química, física, ele estudou sobre os astros, enfim, ele era um cientista, né? Ele estudou várias ciências ou conhecimentos ciências da vida. E ele era poderoso em obras, não somente. Foi obra, foi Duda? Foi obra, não foi? Foi obras? Palavras. Em obras. Ou seja, como ele estudou toda a ciência, compreende também as muitas artes marciais que Moisés fez, para você que sabe. Quando a gente fala de artes marciais, a gente só pensa no Japão e na China, né? Eu não sei de onde veio o jiu-jitsu, Duda. Vocês foram do Japão, foi da China, foi de onde? Jiu-jitsu. Japão. E o Kung Fu veio da China, não veio? Ou não? Da China. Então a gente só pensa nesses países, China e Japão. Mas no Egito também, pode falar. Japão também. Kung Fu? Ah, você que era na China. Tá vendo? Eu perguntei, engraçado isso. Então, veja bem, não é verdade. Então, no Egito, irmã Conceição, eu já estudo, minha filha, viu? No Egito, havia também lutas marciais. E Moisés era preparado em todo tipo de ciência, tanto na ciência escrita, como na ciência oral, isto é, na sua fala. E quanto mais conhecimento, você tem mais verbalização, vocês têm mais poder oratório. E
E ele também conhecia de geografia como ninguém. Moisés seria o GPS carnioso. Ele tinha um mapa na sua cabeça, uma bússola. Moisés entendia de tudo. Se botasse Moisés em Pão Jacinto, onde morou Gustavo, ele certamente ia bater aqui em Rio Largo, porque ele era um homem que estudava toda a geografia. Mas por que ele estudava tudo isso? Porque ele era um guerreiro. E ele seria sucessor de Faraó. Faraó quer dizer rei dos reis. Aleluia. Faraó e o imperador tem o mesmo sentido. Por exemplo, o imperador de Babilônia, o imperador da Grécia, o imperador do Medo-Persas e de Roma, ele era o rei dos reis. Como assim? Ele, como imperador, ele possava rei e despossava rei. Então, o faraó, ele era um imperador do Egito, que ele enviava reis em vários países para ele dominar. Seria um tipo de governo global. É o que vai acontecer no livro do Apocalipse. O anticristo vai dominar o mundo inteiro, porque ele será um faraó, um imperador da nova era. Então o faraó, ele para ser faraó, não era qualquer um, não era o pastor Paulo, não era fulano, não era ciclano, não era beltrano. Era um cabo altamente instruído. Moisés tinha todas as qualidades para ser um faraó. Mas Moisés, ele teve um encontro com Deus. Já no Egito, não com Deus em glória, mas através de informações que ele adquiriu. Olha, ele tinha conhecimentos extraordinários. Mas ele descobriu que ele não era um egípcio. Ele descobriu que ele era um hebreu. Porque no tempo de Moisés não existiam nem judeus e nem israelitas. Era hebreus. Moisés, ele era um hebreu criado no Egito. E o seu nome não era o nome da língua de judeu, da língua dos hebreus. O nome dele vem de origem egípcia. Eu gostaria que a irmã Ivana abrisse, por favor, irmã Ivana, Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 2 e o primeiro versículo, por favor, e iremos entrar na história de Moisés. Bem? Capítulo 2 de Êxodo. Capítulo 2 de Êxodo e o versículo 1. Vamos entender o enredo. A história de Moisés não era linear, ele era um enredo. O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondeu, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, após nós juntos, à margem do rio. Pode. E sua irmã ficou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a adorou. Veja bem. Amém? Amém. Pode citar. Veja bem. Havia um decreto do próprio faraó. Aleluia. E o imperador, aliás, o rei Herodes, em Mateus 2, vai repetir o decreto de Faraó. Faraó decreta que é para matar as crianças, os filhos das hebreias. Se fossem meninas, deixasse nascer. Mas se fosse menino, era para matar. Por quê? Porque o Egito,
tinha os hebreus como escravos, ele teve outras etnias como escravos que se rebelaram contra o Egito. E o Egito, como era um país mais poderoso que o Ivana da época, o Egito, irmã Conceição, irmã Vanusa e Tiago João, seriam os Estados Unidos do Oriente. O Egito, o irmão Wellington e pastor Jacó, é um país que fica situado na África. Fica situado na África. Então, o Egito era um país muito poderoso em guerra, poderoso na economia, um país próspero, onde o rio, que ali ainda tem, no caso, era um rio que levava riquezas para o Egito. Que riquezas são? Riquezas da natureza. Onde o rio ia, tinha fertilidade, uma terra fértil. Então, as outras nações tinham inveja do Egito. Então o Egito, com medo que os hebreus se rebelassem, o faraó teve uma ideia satânica. Qual foi a ideia? Matar os hebreus. E ele contrata 2 parteiras, as quais as parteiras, quando vão fazer o parto da mãe de Moisés, chamada Joquebede, elas tiveram medo do Deus dos hebreus. Naquele momento, as parteiras ajudaram que um bebê nascesse, mesmo sendo um estudo, mesmo sendo um culto de ensino. Eu sinto do meu espírito, mesmo no estudo, eu sinto o espírito de profetizar para alguém que está aqui. Se tem 2 parteiras querendo abortar o teu sonho, o negócio está muito forte. Se tem 2 parteiras querendo abortar o projeto da tua vida, se tem 2 parteiras programadas, que foi paga por Faraó, que simboliza Satanás, se há 2 parteiras que estão contratadas para destruir o teu sonho, eu profetizo que na hora delas quererem abortar o teu sonho, elas vão mudar o plano e vão ajudar que o bebê nasça. Eu vou até tirar o teto, que o negócio quietou aqui. Uma vez, Davi deu um grito. Quando ele soube que o Aitofel aconselhou que o seu filho Absalão tomasse o trono, e quando ele descobriu que Aitofel ficou abuzinando o ouvido de Absalão para tomar o reinado, Davi deu um grito de: Senhor, mude os conselhos de Aitofel e transforme os conselhos dele em loucura. Aleluia. Deus pegou a oração de Davi, pá! Deus. Quando Aitofel dá um conselho para destruir, ele transforma o conselho dele em bênção. Só que eu estou dizendo isso porque as parteiras estavam programadas. Mas quando elas estavam lá que viram o bebê, um olhou para o outro e falou: rapaz, tem coragem não. Tu tem, fulano? Tem, não. O que é que a gente faz? Aí faz o parto. Por quê? Porque parteira não aprendeu a matar. A parteira aprendeu a dar o desligamento por essa palavra. Se o diabo quer usar alguém para destruir o seu sonho, encontrou pessoas erradas. Glória a Deus, aleluia. Se alguém quer destruir os teus projetos, os seus sonhos, irmã, se as parteiras estão sendo usadas pelo faraó, chamado Satanás, para destruir teu sonho, o próprio Deus vai entrar em cena
e vai fazer que essas parteiras só façam ajudar o teu projeto na Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Volte. Então as parteiras foram lá e ajudaram que Moisés nascesse. Grande Deus. Quando Moisés nasce, a sua mãe Joquebede esconde o bebê por 3 meses, como a Ivana acabou de ver. Escondeu a criança, ocultou a criança por 3 meses. Não podendo mais esconder Duda, ela manda pegar o bebê e colocar em um cesto, onde mandou botar betume. O que é isso? Tapar as brechas, porque o inimigo vai querer entrar pelas brechas. Aleluia. Então, mesmo você escondido em Deus, tem que fechar beto nas brechas, betumar as brechas. Por que eu estou dizendo isso? Porque puseram o bebê no cesto e a sua irmã Miriam vai colocar no rio Nilo. Aquele rio Nilo, pela lógica, irmã Conceição, não era um rio parado, era uma corrente, era um fluxo. Então o cesto ali era para cair numa cachoeira, e embaixo tinha crocodilos esperando comida. Glória a Deus. A sua irmã, claro que ela não fez isso para ver o irmão morrer. Ela fez isso com desespero, colocou o bebê ali, mas eu creio que havia uma fé dentro do coração dela. Por quê? Porque quando ela coloca o cesto no rio, e vem do rio descer, e vem do cesto descer, o cesto subiu. Diga amém por essa palavra. Aleluia. E quando o cesto sobe, Duda, o cesto vai para um lugar Meu Deus. aonde a filha de Faraó tomava banho. E quando ela tomava banho, ela tirava a sujeira do corpo, e a sujeira ia descer para o crocodilo. Aleluia. Então, quando a sujeira dela descia, o cesto subia. Deus. Deus está dizendo: eu vou lhe dar um presente, mas primeiro você tem que tirar as sujeiras. E quando ela tirava a sujeira do seu corpo, eu não precisei o que ela fazia. Ninguém é burro, ninguém é idiota, sabe o que eu estou dizendo. Quando ela tomava banho, a sujeira dela ia e o presente vinha. E quando ela pega o cesto, irmã Ivana, que ela vai ouvir, vai se aproximar do cesto, ela ouve um choro. Eita, um cesto, parece mentira. Eu nem sabia que eu falava de Moisés. Quando ela pega o cesto, olha, ela se apaixonou pelo bebê. E quem era? A filha do faraó que decretou. Ela olhou para o bebê, aí ela, como ela era egípcia, Aleluia. ela diz: quem me deu esse bebê foi o Deus Nilo. Glória a Deus. Então eu coloco o nome dele de tirado das águas, quer dizer, mocho. Para nós, portugueses, brasileiros, Moisés. Glória a Jesus. Moisés quer dizer tirado das águas. Grande Deus. E Moisés, agora, filha de Faraó, tem uma ideia. Aleluia. Quando ela se apaixona pelo bebê, ela chama suas criadas e começam a louvar o Deus Nilo. De repente, o Wellington, Miriam só está ali, ó, na tocaia, observando toda aquela história. E ela pergunta: de quem é esse bebê? Eu me apaixonei pelo bebê. Aí a Miriam se aproxima e diz: eu sou irmã dele. Ela disse: eu tenho um projeto para tu. Qual é? Eu sou a filha do faraó. Ou seja, que quer matar o bebê. Aleluia. O meu pai quer matar o bebê, mas eu que sou a filha dele, me apaixonei pelo bebê. 2. Ele quer matar o bebê, mas eu me apaixonei pelo bebê. Agora vem a segunda parte. Eu quero sustentar a sua mãe. Você está entendendo o mistério? O faraó queria matar o bebê, mas a filha dele se apaixonou pelo bebê e disse: eu vou sustentar a tua casa.
de Deus. Aleluia. Meu Jesus é forte. Aí ela disse: eu sustento a casa. Leva esse bebê para a mãe dele amamentar. Enquanto isso, eu imagino a cena. A mãe de Moisés desesperada. Qual é a mãe que fica desesperada para a história dessa, hein, mano? A mãe aflita, a mãe desesperada. E de repente a filha vem correndo. E aí, minha filha, tu botou onde o bebê? Ah, eu botei? Não. O nosso Deus colocou ele nos braços da filha de Faraó. Meu Deus, vai matar o bebê. Vai nada. Ela quer sustentar o bebê. Inclusive, mãe, ela mandou o bebê de volta. Olha ela aqui, meu Deus. Agora o serviço é esse. A senhora amamenta o bebê e ela todo mês manda dinheiro para a senhora. Aleluia, Jesus. Eu estou me arrepiando aqui. Glória a Deus. Quem está ligado no céu, quem estiver ligado na FM não está pegando nada. Agora quem está ligado no céu está recebendo uma revelação tão grande. Eu profetizo sobre a sua vida. Se alguém quer matar o seu sonho, se alguém quer matar a tua história, ele mesmo vai te abençoar. Aleluia. Eu creio. Faraó queria matar as crianças dos hebreus, mas a filha se apaixona pelo bebê e ainda manda dinheiro para a mãe, né? Agora vem a pior parte. A mãe amamentando o filho. Vai chegar um dia que ele vai parar de amamentar. É o tratado. Vou devolver a filha de Faraó. Deus. Mas eu vou falar do que eu creio. Não é o que está escrito, porque eu não sou leviano, ou seja, mentiroso. Usa a Bíblia para estar mentindo. Ou criando historinha fiada. Eu vou falar o que eu creio. Eu creio que antes de Joquebede devolver o bebê, ela profetiza. Meu Deus. Meu Pai, Senhor Jeová. Quebra não, quebra a cara do canto. Meu Pai, Aleluia. estou devolvendo o bebê para a filha de Faraó. Mas eu sei que o Senhor vai cuidar do meu filho. Sabe por quê? Como eu já disse que todo mundo vai ler comigo, vai ler, quer ver? Aleluia. Abra, por favor, Gênesis capítulo 15, Wellington, e leia o versículo 13 ao 15. Há uma promessa que Deus fez para Abraão. Leia aí, Wellington, por favor, meu filho. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 13 ao 15. O que foi que aconteceu lá? Vamos entender o que é. Eu creio que o bebê foi para a mão da filha de Faraó, mas a mãe dizia: eu abençoo. Eu profetizo que o meu filho será uma bênção. Eu profetizo que o meu Deus vai cuidar do meu filho. Eu creio que o meu filho vai ficar do jeito que está. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filho, por isso nascido na minha casa será o meu. Não, meu filho, eu errei, me equivoquei. Leu 13, versículo 13 ao 15. 13. 13. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Gênesis 13. Vou olhar aqui. 13. É isso mesmo. 3, né? Lê o versículo 15. 13, versículo 15. Porque toda esta terra que fez, darei a ti e a tua descendência para sempre. Que mais? Eu vou ler o 15 aqui. Viu? Tá. Vou ler. Capítulo 15 e o versículo 13 de Gênesis diz assim: então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligido durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que eu escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá junto dos seus pais
será sepultado em boa velhice. Eu quero dizer o seguinte, que esses dois versículos que eu li, aconteceu através de Moisés. Abraão está recebendo uma palavra 500 anos antes do povo ser levado escravo ao Egito. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, Aleluia. eu vou tirar o meu povo de uma terra alheia a ilha. Esse povo, o meu povo lá será escravo. Mas não se preocupe, porque eu vou tirar o meu povo dessa terra. E eles não vão sair de mão vazia, não. Eles vão sair ricos. Aleluia. Porque eu sou o Deus que prospera até quem está no deserto, Abraão. Então, esta promessa que ele fez para Abraão, a mãe de Moisés sabia. Eu tenho certeza que ela de repente veio na mente dela: quem sabe se este bebê é aquele que vai nos libertar do Egito. Aleluia. 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 Foi levado ao Egito. E ele cresceu. Lá ele estudou. Lá ele estudou agronomia. Lá ele estudou todo tipo de ciência. O menino era um menino prodígio. O menino estudou todo tipo de ciência que você imaginar. Tudo que você imaginar, ele estudou. Ele era preparado para ser o faraó do Egito. Mas diz a história paralela que ele encontra a sua mãe Joquebede, Javé, antes dela morrer. E ela revela para ele: você mesmo, você é um hebreu. The Bluetooth device is connected successfully. Você é um hebreu. E ele foi procurar saber quem eram os hebreus. Ele foi procurar saber, irmã Ivana, quem foi Abraão. Ele foi procurar saber quem foi Isaac e quem foi Jacó, pastor Jacó. Ele foi procurar saber quem foram os três patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó, pastor Jacó. Ele foi procurar saber quem eram os patriarcas de Israel. E eu imagino que quanto mais Moisés se formava, o coração dele ia se alegrando. Só que ele ia passando e viu um hebreu matando outro hebreu. Aliás, um hebreu brigando com outro hebreu. Aleluia. E quando ele vai apaziguar a briga, irmã Ivana, quando ele vai apaziguar a briga, só que ele esqueceu que anteriormente ele tinha matado um egípcio para dar vitória a um hebreu. Por quê? Porque o sentimento dele de hebreu se manifestou. Quando ele ia passando, irmã Ivana, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E diz a Bíblia que ele vai lá e mata aquele egípcio com as suas próprias mãos. Eu imagino que foi um requebra que ele deu no cabo. Eu imagino que foi golpe de karatê, taekwondo, kung fu, judô, jiu-jitsu, capoeira de Angola, capoeira regional, maculeirão, pau quebrou, boxe tailandês, boxe muay thai, boxe. Eu creio que foi um pau tão naquele tempo. Aleluia, meu Deus. Eu creio que até o mata-leão entrou ali. E ele enterrou um egípcio por causa do hebreu, é? Quando ele ia passando o dele, viu dois hebreus brigando. Aí ele vai apaziguar. Aí um deles disse: quem és tu para falar de paz com a gente? Se eu vi você matando um egípcio ontem. Glória a Deus. Quando Moisés ouviu isso, ele, ó. Por quê? Porque na lei do Egito, se um hebreu matasse outro hebreu, principalmente fosse um guarda do faraó, ele era condenado à morte. E todos no império sabiam que Moisés não era legitimamente filho de faraó. Moisés corre para Midian. A Duda leu em Atos 7, versículo 23, que ele estava com 40 quando ele saiu do Egito, foi para Midian. Quem é Midian? Midian era uma cidade edificada pelo Midian. Quem é Midian? Filho de Abraão. O quê? Onde é que está isso? Gênesis capítulo 5. Midian edifica a cidade com seu nome, Midian. De Midian vieram os midianitas. Quando Moisés chega em Midian, a Duda leu no versículo 30, acho que foi o último, ela leu, não sei, que diz que 40 anos depois, Deus aparece para Moisés.
Ou seja, Moisés chegou em Midian e ficou 40 anos trabalhando como pastor de Deus. Veja bem, olha que coisa terrível, humanamente falando. Moisés era o sucessor de Faraó, vai parar em Midian para ser pastor de ovelha. E pior, trabalhar para os outros. Quem eram os outros? O sogro dele. Quem era o sogro dele? O Reuel, o Jetro. Só que ele começou a trabalhar para o Jetro. Vou explicar por quê. Porque quando ele chega naquele lugar que ele está cansado de Ivana, ele vai dormir perto do poço. Isso vem as filhas de Jetro, eram sete, um balde, um cântaro, para tirar água. Quando elas vão chegar para tirar água, surgem os amalequitas. Quem são os amalequitas? Filho de Amaleque. Quem é Amaleque? Filho de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Quem é Jacó? Filho de Isaac, filho de Abraão. Amaleque era filho de Esaú. Onde é que está isso? Gênesis capítulo 16, versículo 12. Fala do Amaleque, dele vieram os amalequitas. Os amalequitas eram considerados chacais do deserto. Eles eram ladrões. Meu Deus. Se passasse um viajante que trabalhasse com mercadoria, eles roubavam. E eles foram roubar as meninas, as 7 filhas de Jetro. Quando eles vão roubar as filhas de Jetro,